entrar aqui para convidá-lo para participar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estou aguardando. Olá, oi. Aguardando o Leandro chegar para convidá-lo para participar. Esse é o programa Livre Acesso aqui do Instituto Amaivos, que tem o objetivo da gente conversar sobre diversos assuntos que permeiam a espiritualidade, a nossa vida, as nossas dores, questões pessoais, questões sociais também, existenciais. Tudo isso está em pauta aqui no nosso programa Livre Acesso. Aguardar o Leandro. Só um minutinho que eu estou aqui verificando. Aguardando o Leandro. Já chegou aqui, só um minutinho. Então, seja bem-vindo todos e todas aqui. O Leandro já está entrando. Oi, Leandro, prazer. Oi, Agradeço Sil. por ter aceitado o convite. Alegria minha. O Leandro é psicólogo, é mestre em teologia, está fazendo uma pós-graduação em terapia sexual em São Paulo, é isso? Exatamente. Experiência Então, e muito hoje rica, por sinal. você já me contou algumas coisas, depois numa outra live nós vamos falar só sobre isso, sobre Ótimo. sexualidade, como essas questões todas que nós estamos vivendo hoje afetam a nossa sexualidade, afetam a nossa vida, isso que é tão vital no ser humano. E hoje nós vamos conversar aqui sobre a angústia. Leandro, as pessoas quando às vezes elas estão passando por uma certa dificuldade, elas costumam botar a mão no peito e dizer assim, eu estou sentindo uma angústia tão forte. É isso que é angústia? Afinal, o que é angústia? Angústia é, antes de mais nada, um conjunto de reações corporais. É uma manifestação emocional que produz sintomas. E dentre os sintomas, você vai ter sudorese, né? A mão começa a transpirar, você vai ter calafrios, bolo na garganta, você vai ter aperto no peito. Esse tipo de manifestações físicas, elas são sintomáticas da angústia, uma certa asfixia, uma dificuldade de respirar, tudo isso aí fala de angústia, né? Então, a angústia é isso, é essa experiência de uma reação corporal provocada por uma emoção que é difícil de você identificar, nomear exatamente da onde que ela vem, como vem, mas que ao se manifestar produz tudo isso na gente. Sim, sim. Então, assim, essa dor no peito é um sintoma, né? Mas vem de algum lugar. Quer dizer, como é que a gente. Me parece, e você que está estudando esse assunto, que a angústia é algo constitutivo do ser humano, não tem como a gente fugir. Se mesmo que a gente não tenha algum sintoma físico, em algum momento da nossa vida nós vamos ser atravessados pela angústia. E hoje, mais do que nunca, nesse momento que nós estamos vivendo, É, dependendo de como você olha, você vai dizer que a angústia é algo constitutivo do ser humano, ou você vai dizer que é uma manifestação ocasional. Aí depende da referência que você tem, né? Por um viés de corte assim, mais existencial, se a gente for pensar em autores como Kierkegaard, como Karl Barth e alguns outros, você vai pensar a angústia por esse viés que é algo próprio do ser humano e que está ligado à liberdade. Se você for olhar por um viés
uma matriz menos filosófica e mais biológica, você vai pensar com uma manifestação pontual muito parecida com a ansiedade. Inclusive, há quem diga que são sinônimos, né? Ansiedade e angústia, porque a sintomatologia é a mesma, basicamente, né? Então, essa diferença ela é muito sutil, ela é bastante sutil, na verdade. A meu ver, a diferença entre ansiedade e angústia tem a ver justamente com o fato de você conseguir nomear a causa, identificar a causa. A ansiedade, você fica ansioso em relação a alguma coisa. Então você está ansioso porque não sabe se vai ter dinheiro para pagar a conta ou não no final do mês, está ansioso porque não sabe se você contraiu ou não o coronavírus, você não sabe se vai ter leito ou não para você ser atendido. Isso produz uma ansiedade, um mal-estar, né? Tem a ver com a perda de um controle que você supostamente tinha. A angústia, não. A angústia, ela vem, ela te assalta, e você não sabe dizer da onde, por quê. Né? É um sentimento mais difuso, é um sentimento mais violento nesse sentido, porque você não identifica. O pânico é muito próximo da angústia, muito mais do que a ansiedade, a meu ver. Que é isso. Se bem que o pessoal fala que o pânico é uma cronificação da ansiedade, né? Você vai sentindo aquele medo, a incerteza, não sabe aquilo, e aí se cronifica num ponto que você tem picos, né, de ansiedade, manifesta aquele conjunto de reações, mas a angústia não. A angústia ela é um dado da nossa existência que, ao invés de ter a ver com uma causa desconhecida nesse sentido, ela tem mais a ver com uma sensação mais ampla de vulnerabilidade. Você não sabe dizer, eu estou angustiado por isso. Se você sabe dizer, não é angústia, é ansiedade. Já está nomeando, né? Quando você diz que a Exatamente. angústia tem uma relação com liberdade, vem desse medo, você falou em se sentir vulnerável, né? Assim, essa situação que nós estamos vivendo hoje no mundo, nós todos estamos vulneráveis, que você falou, né? Se a gente não é só contrair o vírus, eu contraio o vírus, mas eu vou ao hospital, o hospital vai me atender? Eu vou ao hospital e eu vou ficar mais grave, vai ter leito, quer dizer, a gente se sente mais vulnerável do que antes. Então, talvez esse momento seja um momento que a angústia vem mais forte, e também porque há dentro da gente esse medo da liberdade, que é também o medo de saber que tem coisas que podem controlar o nosso destino que a gente não tem alcance, como um vírus, por exemplo. Todos nós tínhamos 1000 planos para 2020, hoje é dia É, 5 de maio e o ano ainda não começou, quer dizer, né, nós não é. temos esse controle todo, né? Assim, como é que isso, você vê isso em relação à questão da liberdade, falta de controle, se sentir vulnerável? Eu vejo assim, tentando ser bem preciso, né, na conceituação, ah, essa situação toda que a gente está vivendo do vírus, por exemplo, ela é produtora de muita ansiedade. Por quê? Porque a gente nomeia, a gente sabe, não tem a ver com essa coisa do vírus, estou preocupado, estou dormindo mal, perdi o emprego, como é que vai ser? Tudo isso aí tem a ver com isso. É a perda, também, a ansiedade também tem a ver com vulnerabilidade. Só que uma vulnerabilidade pela perda do controle, pela falta de uma possibilidade que se coloca para você. Então você fala assim, cara, eu não sei se eu vou poder fazer isso ou aquilo. A angústia é o contrário. A angústia, ela nasce do excesso de possibilidade. Quanto mais possibilidade, mais angustiado você fica. É o contrário. Você não consegue nomear, porque são muitas possibilidades, e, ao mesmo tempo, é uma coisa que te assalta com uma força avassaladora. Então você é tomado por aquele sentimento, não sabe dizer de onde vem, por que veio, como é que vai, e também não sabe resolver muito facilmente, porque ela é multifatorial, ela é multivetorial, vai para tudo quanto é lado, é um troço da ordem da existência. Tem a ver com o sentimento de você estar à deriva no mundo. Né? Então, a ansiedade tem a ver com uma restrição de liberdade, com falta de liberdade, a angústia com excesso. Porque quanto mais liberdade, mais a pessoa fica apavorada, porque ela fica mais vulnerável. Né? O contrário
da angústia é essa sensação de liberdade, de proteção, né? E é por isso, ou melhor, de proteção e não de liberdade. E é por isso que a liberdade é um problema. A gente adora falar de liberdade, mas ser livre ninguém quer, não. Todo mundo quer segurança. Todo mundo quer segurança. A liberdade pressupõe que não há controle e que há tantos caminhos, né? E isso realmente causa uma angústia enorme, assim, porque a proteção, o lugar seguro, eu fico pensando, hoje, né? Nesse momento que nós estamos, é um momento de cerceamento de liberdade, mas ao mesmo tempo abertura para outras oportunidades. A gente pode estacionar num lugar seguro, que a gente conhece sempre, né? Eu acho que você falou, se a angústia é aquilo que nos assalta e vem de um lado que a gente não sabe de onde vem, a gente pode querer viver o tempo todo sem querer ter contato com essa sensação. Então a gente vai nos cercando de coisas que vão protegendo a gente. Então, assim, um bom emprego, uma boa conta financeira, uma casa. A gente vai se cercando dessas coisas para ter um certo conforto bem-estar, para ter uma sensação de segurança, que isso tudo vai nos bastar. Aí vem um vírus e diz assim, olha só, você vai ter que pensar em outras escolhas, em outras alternativas, porque essas aqui que você tinha, que estava te dando segurança, não vai dar mais. E aí, exatamente a angústia, isso. A falta sem... Você pode ter tido controle a vida inteira, mas vai ter uma hora que a vida vai te dar uma pernada feia e aí você vai ter que lidar cara a cara com a angústia. É precisamente isso. Não vou acrescentar nada porque é isso, está dito como é. E na realidade, a gente tenta se cercar de proteção o tempo inteiro para não ficar exposto a essa angústia, porque a sensação da angústia é muito ruim, né? A sintomatologia é horrorosa, né? Você ficar com aquele troço aqui que não desce de jeito nenhum, você ter falta de ar, sua mão começa a suar, você tem calafrios, né? E aquela asfixia, e todos aqueles, né? O estômago embrulha, você, meu Deus do céu, parece que você está sendo atropelado, parece que você está levando um caldo numa onda, só que você não está no mar, né? É um troço horroroso, avassalador. E para você não ficar exposto a isso, eu, você e todo mundo mais, a gente tenta se proteger. E se protege o quê? Se valendo de coisas que supostamente nos garantem segurança. Mas segurança não existe, né? É só uma ilusão. A gente tem a sensação de segurança, mas a gente não existe garantia nenhuma de que estamos seguros, né? E por isso que a angústia, ela tem a ver com o que você acabou de falar, com essa sensação de perder completamente aquilo que nos protegia. É um estar vulnerável no nível muito profundo, porque agora, quanto menos coisas você tem, mais possibilidades você tem, não é? Então, por exemplo, se eu vou numa loja, né, e eu nunca entrei naquela loja, nunca comprei nenhuma roupa lá, todas as roupas daquela loja são possibilidades para mim. Agora, se eu vou numa loja que eu já fui 500 vezes e tenho metade das roupas que tem lá, metade daquelas coisas não vou me angustiar, não vou me gerar nenhum problema, porque eu já possuo, já tenho, não é? É mais ou menos por aí. Na medida em que você amplia as suas possibilidades, você começa, pô, agora eu tenho mais alternativa, tenho mais... Então, não ter nada te coloca num espaço de muita liberdade. E no fundo, no fundo, no fundo, a gente quer muito ter um monte de coisa porque a gente não quer ser livre. A experiência de possuir as coisas é, na verdade, uma experiência de ser possuído por elas. Então, por exemplo, eu conto essa história sempre porque ela foi muito forte para mim. Foi uma vivência que eu tive. A gente morava fora do Brasil e precisava comprar um segundo carrinho. A gente tinha um carrinhozinho velho, precisava de um segundo carrinho porque onde a gente morava, transporte público era um problema e tal. Aliás, é assim nos Estados Unidos, né? E a gente tinha que ter um segundo carrinho para a Karine trabalhar para um lado e ir para o outro. Beleza. Só que eu cheguei na loja para comprar o carrinho, o segundo, e eu gostei tanto de um carro lá que eu resolvi dar o nosso de entrada e comprar um novo. O problema continuou. Mas agora eu tinha um carro novo. E o que aconteceu foi o seguinte, esse carro novo, ele tinha o seguro mais caro, ele consumia mais gasolina,
os pneus eram muito mais caros, a manutenção era muito mais cara. Enfim, eu comecei a gastar tanto dinheiro com carro que eu parei de sair para ir ao cinema, ir ao restaurante e tal, porque eu tinha que pagar o carro. E de repente eu me dei conta de que não era eu que tinha o carro, mas era o carro que me tinha. Eu trabalhava para manter o carro, né? Eu estava a serviço do carro e não o contrário. Entende? Então isso mostra o quê? Que a gente vai adquirindo coisas para não ter de lidar com a liberdade. Porque a liberdade te coloca nesse espaço tão amplo que você fica apavorado. Um exemplo disso, sempre gostei de nadar. Então, quando você vai numa piscina olímpica, a piscina tem 50 metros de comprimento, 12,5 de largura e 3 de profundidade. Cara, 3 metros você não bota o pé no chão com facilidade, é fundo. Não é? 50 metros para ir de uma borda a outra é uma nadadinha, não é pouca coisa não. 12,5 de largura. Então o que acontece? Você está ali, você não está totalmente tranquilo, ainda mais se você já ficando cansado, você já fica, porra, essa borda está meio longe, você fica de olho, mas você dá um esforçozinho a mais, você toca na borda. Agora, nada no alto mar. Atravessa a Baía da Guanabara. É apavorante, porque você não tem referência nenhuma. Então, quanto mais espaço, quanto mais liberdade, maior é a ansiedade que isso provoca e, dependendo de como isso é vivido, a sensação de angústia é avassaladora. Né? Porque você perde as referências completamente e é aí que vem a angústia. Você não sabe de onde vem, por que aquilo. Né? E é essa sensação. Tem um exemplo na Bíblia que é bem interessante, que é Israel no Egito, melhor, após 400 anos de escravidão no Egito, o povo começa a reclamar que não tem liberdade, quer ser livre, e Deus já manda, mas tira o povo do Egito. Aí o povo agora sai da terra do Egito, circunscrita, toda controlada, com 3 rações por dia, etc, 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 e vai para o deserto. Um espaço sem fronteiras, um espaço amplo, aberto, não sabe a hora que vai comer, se vai comer ou não, se vai ter água ou não. O que o povo faz? Ah, que saudade do Egito. Bom mesmo eram as panelas do Egito, as cebolas do Egito, a raçãozinha diária 3 vezes ao dia que não faltava. É na hora. Basta você ficar de cara para a liberdade que você sente saudade da segurança e daquela proteção que, no fundo, é um aprisionamento. Poucas pessoas dão conta de ser livre. Jesus, por exemplo, foi uma pessoa que... Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. O cara não tinha nada que o prendia. Ele era pura liberdade. E ele falava da liberdade com essa potência. Né? Jesus falava que quem nasceu do Espírito é como o vento. É levado de um lado para o outro. Quer dizer, outra parada. Né? Outra parada. Tudo que a gente não quer, né? Geralmente a gente... Porque o espírito é isso, é liberdade. Por que nós somos pessoas religiosas? Porque a religião é essa prisão, né? A religião é isso que dá limite, né? Viver como Jesus, que é alguém que, tudo bem, vai lá no templo, mas Jesus não é aquela figura do judaísmo clássico, né? Ele toca nos leprosos, né? Ele não faz todas aquelas observações da lei, mas a religião é essa muralha que protege, te diz aonde você vai, né? Diz como você deve se comportar e o espírito é livre. Exatamente. Estou ouvindo você falar, estou pensando assim, que tudo isso que a gente faz na nossa vida, que a gente vai gareando e planejando, né? Imagina pessoas que planejam muito. Eu planejo que esse ano, né? Final do ano, a gente faz o planejamento do ano, né? Aquilo que vai melhorar, que a gente vai conquistar, né? Outros cursos, vamos fazer um concurso público, vou adquirir isso, dar uma entrada no carrinho melhor, que vai, né? Vai tomar toda a nossa vida, essas coisas todas que nós estamos acostumados. Me parece que essas coisas são distrações que nós vamos nos distraindo a nossa alma para não entrar em contato com isso que é fundamental, que é a liberdade. A liberdade é algo constitutivo do ser humano também, né? A liberdade é aquilo que nos torna humanos. E nós vamos vivendo a nossa vida deixando essa humanidade para trás em nome de uma certa segurança, uma distração, né? Mas tem uma hora que não tem jeito, né? A gente vai restringindo a liberdade para ter alguma experiência de segurança,
E nesse processo de restrição de liberdade, o que acaba acontecendo muitas vezes é que a gente vai se aprisionando. Né? Vai se aprisionando. E é uma prisão que a gente se impõe. Essa é a realidade. Que a gente escolhe e a gente se impõe. A prova disso é que a gente pode se rebelar e não se rebela. Então, por exemplo, tem um livro, né, Etienne Laboissy escreveu um livro chamado Discurso da Servidão Voluntária. Isso aí é de 1500 e pouquinho. Qual era o argumento de Laboissy para espanto e escândalo de todos os leitores contemporâneos dele lá? É que ele dizia o seguinte: as pessoas falam que querem ser livres, mas não querem coisa nenhuma. A liberdade é uma coisa assustadora, as pessoas querem mesmo ser escravas. E quanto mais duro for o tirano, melhor. Porque mais você tem desculpa para continuar escravo e não ter que enfrentar a liberdade. E aí o que ele vai dizer? O argumento dele é o seguinte: cara, olha só, quem quer ser livre mesmo, paga o preço. Paga o preço. Cara, o que é? O argumento dele chega a ser simplório, né? É claro que ele escreve de maneira sofisticada, mas o argumento é simples. O que é um tirano, por mais que ele tenha um exército valente, quanto uma nação inteira? Agora, é claro, no processo, alguns morrerão, vai ter sangue, vai ter sofrimento. Mas, meu irmão, se você não suporta a escravidão, você paga o preço. Jesus pagou o preço de ser livre, não é? Agora, por que a gente não se rebela? Porra, porque no fundo a gente gosta. No fundo, é ideal você ter um opressor. Porque o opressor te dá uma desculpa, olha que coisa linda, para ser escravo. Não, eu não posso me rebelar, né? Porque olha só, ele vai me matar. Ele vai matar os meus filhos. Olha, vai tirar o meu emprego, vai cortar o meu salário, vai não sei o quê. E aí você vai se submetendo para não ter que pagar o preço. No fundo, a gente não quer pagar. Porque quem quer pagar o preço, quem não suporta a opressão, levanta e grita. Jesus levantou e gritou. Martin Luther King levantou e gritou. Malcolm X levantou e gritou. Nelson Mandela levantou e gritou. E trilhões de outras pessoas, estou falando as mais recentes, estou me vindo na cabeça agora, o fizeram ao longo da história. Não é? Agora, vai ter um preço. E o preço da liberdade são dois preços. É o preço da insegurança e é o preço do enfrentamento. Porque você tem que enfrentar as incertezas e você tem que enfrentar todo mundo que se opõe a você. Ficou maluco agora? Quer ser livre? É palhaçada de querer ser livre? Você agora quer pensar com suas próprias ideias? Que coisa é essa? A igreja já pensou por você. Você já não sabe que é assim? Olha, o catecismo tal diz tal coisa. O manual tal de dogmática diz tal coisa. Agora você quer ler a Bíblia por você mesmo? Que palhaçada é? É assim que acontece. Entendeu? E é o seu pai que fala com você, é a sua mãe, é o seu pastor, é o seu irmão. É assim que funciona. E aí a gente vai se submetendo porque não quer arcar com esse ônus. Aí a gente fala assim, não, tá bom, então deixa eu ser escravo, que é bom pra caramba ser escravo mesmo. E aí você fica lá, não, porque, igual Israel lá, quando eu estava na Babilônia, tinha saudade de Sião, puxa vida, por que não caiu na porrada? Não é? Morre brigando. Mas, porra, se você é uma pessoa que está oprimida mesmo, você está morto em vida. Então, cara, morto por morto, morre de verdade. Uma luta pela vida. Só que a gente não tem essa coragem. A gente não tem essa coragem. A gente baixa a cabeça e se acomoda, porque o medo da liberdade é maior do que o medo do déspota que oprime a gente. Não tenha dúvida disso. No fundo, a gente se sujeita por isso. Você está falando, eu estou pensando, quando você diz que que besteira essa de liberdade vai pensar por você, né? Até na arte, né? Porque a gente tem uma arte que ela tem um padrão, né? Cada época tem um padrão, né? Um padrão na pintura, um padrão na música, né? Um padrão na escultura. E de repente nasce alguém que diz, não, eu vou ser livre e vou ter a minha arte própria. A primeira coisa é taxar aquele sujeito de louco, né? Van Gogh era o quê para as pessoas que estavam à sua volta? Era um louco. Verdade. Esse sujeito que fica aí pintando nos campos, ele é um louco, né? E aí depois esse louco morre e anos depois as obras dele são vendidas, uma obra vendida por 50 milhões de dólares. Porque, que mundo é esse que tolhe as pessoas, que diz que aquilo que é próprio, né, tem algo próprio? O artista é isso, né? O artista é aquele que tem a coragem de se manifestar
a partir de dentro daquilo que ele sente. Mas mesmo assim, tem toda uma estrutura que diz: isso que você faz é loucura. E aí coloca, né, um carimbo na testa do sujeito, e o sujeito sofre. Né? O sujeito sofre, morre sozinho, né? Morre ali e porque não foi acolhido, porque ele não pode romper, ele não pode pensar, ele não pode sentir por ele mesmo. Veja como é que esse negócio é sério, né, Sil? Porque, olha só, ah, todo do artista, né? Todo artista tem a sua singularidade. E ele resolve expressar essa singularidade contra um padrão estético normatizado, normalizado e estabelecido. Ao fazer isso, ele vai comprar um monte de brigas. Não é isso? Ele vai comprar um monte de problema. Então, o que se quer, na verdade, é aniquilar essa singularidade e impor e manter e conservar o padrão. Beleza. Por que o artista só é reconhecido quando morre? Porque ele não enche mais o saco. Entendeu? Esse é o ponto. É verdade. O artista só é reconhecido quando morre. Por quê? Porque agora que ele está morto, deixa o pessoal achar bonito o que ele fez. Já morreu, não vai incomodar mais. Mas enquanto está vivo, enquanto você quer exercer a sua liberdade, e o exercício da sua liberdade denuncia a escolha que os outros fazem pelo aprisionamento autoimposto, porra, cara, esse cara tem que morrer. Tá maluco? Como é que a gente vai lidar com um cara que fica dizendo o tempo inteiro pra gente que a gente é um bando de medroso e covarde, que não se levanta diante das maiores covardias e injustiças, no fundo, porque tem medo de ser livre? Então, cara, vamos matar esse cara, porque esse cara morto não dá trabalho. Aí a gente mata ele e depois faz pôster dele, escreve música, inventa feriado, mas ele não enche mais o saco. É nesse nível que a coisa acontece. É tão gritante isso que você está falando, que assim, a liberdade ela assusta se alguém chega do nosso convívio e diz assim: eu larguei o emprego dos sonhos de todo mundo, né, sei lá, era, né, um alto servidor federal, vou morar numa comunidade alternativa, plantando, comendo coisas orgânicas. O mundo inteiro vai se voltar contra aquela pessoa, né? Porque assim, como que você deixa as benesses, né? As iguarias do rei, né? Lá numa linguagem Exatamente. fala, como é que você deixa tudo isso em nome da liberdade? E a pessoa vai dizer assim, eu fico pensando em figuras como São Francisco de Assis, que deixou tudo, até as roupas, né? Pessoas que dizem assim, olha só, eu não quero nada desse mundo capitalista, eu não quero nada desse mundo que me escraviza, porque eu sou plenamente livre. Isso é um escândalo. É um Isso escândalo. Quer, tem que quer morrer, ver né? um exemplo contemporâneo que está aqui do lado da gente, aqui no Rio de Janeiro? Adriano Imperador. Adriano Imperador era um craque mundial, fenômeno, jogador extraordinário. Seria o cara que ia ficar no lugar de Ronaldinho, fenômeno. Jogava muita bola, muita bola. Já tinha disputado uma Copa do Mundo, tinha um lugar cativo na seleção brasileira, um dos melhores do planeta. Rei de Roma, jogando pra cacete, um negócio extraordinário. O cara acorda no dia de manhã e fala assim: cansei dessa porra aqui, tchau. Pega o avião e vem embora pro Brasil. Não quer saber de contrato, não quer saber de nada. O cara vem embora. Todo mundo, não, surtou, enlouqueceu. Ele, cara, eu quero ficar na favela com meus amigos, cantando pagode, bebendo cerveja. Ninguém aceita isso que ele fez. Ninguém. Todo mundo fala que ele é louco, que ele é inconsequente, que ele jogou fora uma oportunidade. Ele simplesmente bancou ser livre. A gente não aceita. A gente não aceita a liberdade alheia, porque ficar de frente com a liberdade alheia é ter que assumir o nosso autoaprisionamento. A gente escolhe ser escravo todos os dias e sempre que aparece alguém que é livre, a gente fica enlouquecido. Porque, inclusive, a gente deseja a prisão que o outro deixou para trás. Quem não queria ser o imperador de Roma? O fenômeno da seleção brasileira? O cracaço? Quem não queria? Aí o cara fala assim, eu não quero. Eu vou fazer churrasquinho na laje, vou andar com meus amigos pagodeiros, vou encher a cara e viver como eu achar melhor. Ponto. Eu sou livre. Ninguém compra essa parada. Ninguém. Entendeu? E toda hora o pessoal fica chamando Adriano para aparecer na televisão, porque fica tentando arrastar o cara de volta
para a prisão de onde ele saiu. E o cara fala, eu não vou, não quero saber. Já apareceu o Atlético Paranaense, já apareceu o Flamengo, todo mundo chamando o cara, volta, o cara, eu quero cantar pagode na laje, comer churrasquinho, tomar cerveja. Eu não vou voltar. E tem uma coisa que você está falando aí que tem a ver com essa história do Adriano Imperador, é que a dimensão da liberdade é a dimensão daquilo que constitui quem nós somos, né? A liberdade é essa afirmação que diz, eu sou eu, né? Então, assim, agora dizer que eu sou eu, uma pessoa singular do mundo, implica em rompimentos que nos aprisionam dentro né, de um modelo, e essas coisas que a gente vai se cercando para distrair a nossa alma se tornam prisões que ditam como a gente vive, né? Então, assim, ter um imperador de Roma, tanto lá o imperador do Império Romano como ser um jogador conhecido, tem os seus rituais, né? Tem aquelas coisas que a gente precisa, é aquela história, né? Você não precisa apenas ser a esposa do imperador, né? Você tem que parecer que é. Então, assim, não é só, aqui dentro, tudo bem, eu tenho esse cargo, eu tenho essas coisas aqui que eu tenho e que eu penso que me define, mas por dentro eu sou livre. Será? Porque tem um ritual, né? Você tem coisas que você precisa fazer para dar conta daquele papel social que você está vivendo, que de uma certa maneira identifica você no mundo, né? Então, assim, aí a liberdade fica. Você pensa que é livre, na verdade a gente pensa que é livre, né? Eu sou livre para fazer o que quiser até a hora que eu sou colocado em xeque. E aí? E agora? Você vai. Não, Pode você falar. está falando aí é perfeito, e tem uma outra coisa que é o seguinte: quando a gente aceita esse aprisionamento que é imposto pelo modus vigente, pela maneira como as coisas funcionam, tal, a gente compra esse barulho e vive nessa onda aí, surfa essa onda, a gente sente angústia quando se aproxima de nós gente livre. Aí a angústia muda de lugar. Entende? Você, eu não sei porquê, mas fulano me causa uma coisa estranha. É isso. Não sei o que acontece, mas fulano não bate comigo. Tem uma coisa aí que. Aí você vê, o cara é livre, o cara chegou lá e estava de saco cheio do trabalho dele, mandou todo mundo para aquele lugar e foi refazer a vida dele. Ou então a mulher chegou lá e falou assim, olha só, não aguento mais esse marido meu aqui que, porra, não chega junto, não é carinhoso, não se importa comigo, não suporto mais isso, tchau, vou embora. Aí vai viver a vida dela e começa a namorar um, namorar outro. A pessoa chega perto e você, ai, fulano tem uma coisa, não bate comigo. É isso. A liberdade, ela vai se aproximando de nós na pessoa de alguém que bancou a sua própria liberdade, e ao se aproximar de nós, a gente fica apavorado com isso. Apavorado. Porque Entende? coloca a nossa vida em xeque, né? Exatamente, questiona diretamente, né? E ameaça. Porque a ameaça é a nossa segurança. A pessoa nem tem consciência disso, mas ela está ameaçada. Não é? Enquanto ela está ali vivendo dentro dos padrões, dentro do esperado, dentro do que é cobrado, dentro do que é exigido, ou seja, quando ela abdica da liberdade dela, em nome da segurança de ser um na multidão, ela não tem angústia nenhuma, a vida dela está tranquilaça. Agora, no momento em que alguém chega e coloca em xeque isso, fala assim, cara, olha só, você acha que está abafando, você é escravo. Você é escravo. Livre é quem rompeu com tudo isso. Livre é quem bancou fazer esse outro movimento. A pessoa enlouquece. Ela não aguenta. Não aguenta. Aí fica com raiva. Mataram Jesus por isso. Mataram Jesus por isso. Porque Jesus dizia na cara da galera toda lá que eles eram um bando de gente morta. Vocês são sepulcros caiados. Vocês acham que estão abafando? Vocês estão tudo morto por dentro. A presença de Jesus angustiava aqueles homens. Eles nem sabiam por quê. Né? Freud é o cara que vai trabalhar isso com mais clareza, né? Vai falar da angústia que a pessoa sente sem ter consciência de que está sentindo angústia e por quê. Né? Tem uma coisa que a pessoa... Da onde vem isso? Isso aí é o seguinte, cara. A ansiedade chegando, a liberdade se aproximando de você. Encarnada em alguém. Você não sabe o que é, não consegue nomear, não entende por quê. Ah, o santo não bate. Não, tem uma coisa estranha.
é a liberdade chegando perto. A pior coisa que existe para quem é escravo é estar perto de gente livre, porque produz angústia. E no sentido próprio da palavra, você não identifica, você só sente. Você é assaltado por aquilo. Fulano me faz um mal, não vou com a cara de não sei quem. Eu estava outro dia almoçando com um amigo lá no Rio. Aí ele me levou num restaurante maneirinho lá e tal, não sei o que. Eu falei, cara, esse restaurante aqui é meio chique e tal. Eu tinha proposto ir no Outback. Ele falou, cara, hoje em dia qualquer um vai no Outback. Aí eu já... Aí a gente começou a almoçar e tal. Ele falou assim, não, porque você sabe, né? Eu tava vendo outro dia aquela subcelebridade, a Anitta. Aí eu parei. Falei pra ele, porra, subcelebridade? Cara, a mulher cantou na abertura das Olimpíadas no Brasil. O mundo inteiro viu a mulher cantar. Subcelebridade. Mas o que acontece? O cara vive lá a vidinhazinha dele protegidinha na zona sul do Rio de Janeiro, tudo montadinho. Você acha que ele vai tolerar uma mulher que veio da Baixada, que mete um fio dental e esfrega a bunda na cara de todo mundo e tá nem aí pro que todo mundo pensa? Isso é insuportável para ele. Então ele vai falar o quê? É uma subcelebridade, é uma qualquer. Né? É assim que funciona. A angústia, ela vai ganhar expressão em comportamentos assim. Ela vai produzir esse mal-estar e essas respostas perniciosas, negativas, destrutivas, que têm a ver com a tentativa de se proteger da liberdade, matando a causa da liberdade que ela sequer conhece, mas intui, mas sente, porque está ali, se aproximando dela. Isso é tão interessante que você está falando, que não basta, porque assim, quando você se refere a uma pessoa como a Anitta, a pessoa pode usar a desculpa moral, né? Olha só. Agora, qualquer coisa que cheire liberdade causa um desconforto. Eu vou assim, dar um exemplo da minha vida, ser pastora mulher, né? Eu teve a primeira vez que eu cheguei para um grupo, para duas pessoas, duas amigas, e falei, eu vou ser ordenada pastora na igreja anglicana. Quando eu saí, elas falaram assim, que coisa ridícula, pastora da igreja anglicana. E aí, você fica pensando assim, por que que isso incomoda tanto, né? Assim, então, tem algumas coisas que eu vou dizer. Como alguém ousa sonhar um espaço que é dado para os homens? Como alguém pode sonhar isso? Como alguém pode traçar um caminho de liberdade e ir atrás de um sonho que está vedado por alguns setores? Então, assim, causa sempre um desconforto. Chegou alguém que é diferente, que está pensando, vai causar um desconforto enorme. E aí... Fala. Tem uma pergunta aqui, de alguém está perguntando aqui, quero me divertir. E quando a pessoa liberta está com pessoas escravas, ela se sente ansiosa? No caso, angustiada aqui, depende do quão livre ela está, né? Ou seja, do quão profundamente ela estabeleceu para si essa liberdade. Porque a liberdade tem um ônus, né? A gente está falando sobre isso aqui. E esse ônus é a angústia. Quanto mais livre, mais angustiado. Então, se eu estou inseguro na minha liberdade, ou seja, se eu ainda não conseguir aprender a lidar com a minha angústia de ser livre, e eu encontro alguém que está muito feliz sendo escravo, e essa pessoa começa a me oferecer todas as benesses e felicidades e propostas irresistíveis que a segurança do aprisionamento produz, a pessoa pode sim se sentir tentada a recuar. Não é? Então, isso pode produzir nela algum tipo de angústia, de insegurança, não tenha dúvidas. Mas isso depende do quão profundamente a pessoa está vivendo essa liberdade. Jesus falou assim, quem bota a mão no arado não olha para trás. Entendeu? Quem provou a liberdade mesmo, não tem volta. Não tem volta. Mas nem todo mundo provou, porque Israel quis voltar, não é? Saiu do Egito, titubeou um pouquinho, ficou difícil. Que saudade das panelas de Faraó. Como era bom. Não é? Porque ser escravo exime a gente de ser responsável, né? Eu estou cumprindo uma ordem, né? Não foi assim que os oficiais lá de Hitler disseram, não, eu estou cumprindo uma ordem. Então, assim, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre aquilo
está acontecendo, né? Na verdade, a minha vida, eu não fiz isso porque a sociedade não permitia, porque eu tinha que cumprir uma exigência da minha família, porque afinal de contas todo mundo tem isso, né? Eu tenho que ter É, também. e era a coisa certa a fazer. A obediência é o valor máximo, né? Agora, veja, a liberdade, por definição, é transgressora. Por definição. Não tem esse negócio. A liberdade também é um problema por isso. Porque ela causa uma certa desordem, né? A pessoa livre, ela não se submete. Vê Jesus. Tentava enquadrar de tudo quanto ele não se permitia enquadrar. Não se, o cara morre, mas não se enquadra. Então, a liberdade, ela produz um estado de agitação que, para quem quer as coisas absolutamente sob controle, ou seja, para quem está no poder, é um problemaço. Não é à toa, não é à toa que autocratas e tiranos odeiam artistas, odeiam gente muito criativa, gente que Jornalista, ensaia outros arranjos de vida, entendeu? O cara, de repente, resolve gostar de um outro homem. Porra, isso é inadmissível, gostar de outro homem. Homem gosta de mulher. É assim que a coisa funciona. Não dá para uma situação de tirania dialogar com a liberdade. Ela tem que sufocar a liberdade, acabar com ela a todo preço. Por causa disso, porque a liberdade ela vai relativizar a moral. Não tem jeito. Não tem jeito. Jesus relativizou a moral o tempo inteiro. A lei dizia, se uma pessoa for flagrada adultério, ela tem que ser apedrejada. Ponto. Era a lei de Israel, está lá no Pentateuco. Pegaram a mulher lá em adultério, Jesus olhou, e aí, Senhor? A lei manda apedrejar. A Jesus, se você não tem pecado, apedreja você. Todo mundo, mas não, apedreja aí. Apedreja aí. Jesus relativizou completamente, completamente, completamente. Não apedrejaram a mulher, como a gente conhece a história, e Jesus ficou em paz com isso. Ele não ficou, ai, quebrei uma lei de Deus. Não, ele ficou super de boa. Porque na liberdade interior dele, ele está fazendo a coisa certa, ainda que a lei dissesse o contrário. E a pessoa verdadeiramente livre é capaz de bancar o que acredita contra a norma, contra e a fica lei. inteira, né? E fica Pra inteira, gente, fica pra realizada, não fica gente, culposa, né? É o caso das é, parteiras no Egito lá. O faraó baixou um decreto. Todo menino que nascer das hebreias tem que ser morto. As mulheres viram Moisés, não vamos matar. Ponto final, não vamos matar. Cara, quão livre você tem que ser para transgredir uma ordem de faraó que era Deus na terra. Não é? Para bancar isso e seguir com a vida de boa. Raabe, a prostituta, não é? Cara, ela estava traindo a pátria dela, acolhendo os espias de Israel. Ela podia ser morta por traição, não é? Ela bancou aquilo, porque ela entendia que era a coisa certa a fazer. Então, assim, a pessoa livre, ela transgride, porque ela sabe que a lei não é absoluta. Absoluta é a vida. Absoluta é a liberdade. Agora, a lei não. A lei é uma construção. absoluta é a pessoa, né? Exatamente. E Né? caminhando para a gente encerrar a nossa conversa, vamos voltar que esse assunto é grande, né, amplo. Você acha que é possível que a pessoa passe pela vida sem encarar a liberdade e sem ter essa experiência da angústia? Se dá para fugir o tempo todo ou vai ter uma hora que não vai dar mais? Ela vai se instaurar e você vai ter que tomar uma decisão. Você comentou comigo sobre uma escola de angústia. Eu sei que agora é pouquinho tempo, mas você podia falar um pouco o que a angústia pode nos ensinar, então? Então, tem Kierkegaard, que é um autor que você sabe, eu gosto bastante, que eu estudo regularmente. Kierkegaard fala o seguinte, que o contrário da liberdade é o desespero. Então, a pessoa, ou melhor, o contrário da angústia é o desespero. Então, a pessoa livre, ela sofre a angústia
porque ela está viva, ela faz escolhas, ela traça o caminho dela. O desesperado é o morto em vida. Agora, o morto em vida tem uma grande vantagem, né? Ele não se angustia. Percebe? Então, qual é a maneira de você viver sem angústia? É você se aprisionar a ponto de morrer. Ou seja, você se mortificar existencialmente. Você vai lá, trabalha, compra o seu carro, tem sua casa, tem sua namorada, seu namorado, transa, a vida segue. Só que você está morto, porque você não tem liberdade nenhuma. Você vai fazendo tudo aquilo que o protocolo social te manda fazer. Você não tem escolha, não tem autonomia, não tem porcaria nenhuma. Nesse lugar de morto-vivo, você está protegido da angústia. Só que aqui a gente vai dizer o seguinte, essa é uma proteção muito frágil, porque basta a vida te dar uma rasteira para essa proteção se desfazer e você ficar exposto à experiência de angústia. E isso aí é o que a vida mostra o tempo inteiro, né? A gente vai tentando se cercar, vem um vírus, quebra a economia toda, o cara que montou um negócio estava feliz da vida com grana, agora o negócio do cara quebra, está desesperado, e aí, amigo, como é que vai fazer? Aí fica frente a frente com a infinidade de possibilidades. Porque, veja, quando você monta um negócio, por exemplo, você restringe as suas possibilidades a uma única. É assim que eu vou ganhar dinheiro. Ponto, está resolvido. Quando aquele negócio quebra, você pode ganhar dinheiro de 300 mil formas, aí você pira. Você pira. Caraca, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que escolher um jeito de ganhar dinheiro. Você surta, entende? Porque quando você não tem uma coisa determinada, você tem todas as possibilidades imagináveis. E aí você surta. O que seria uma escola da angústia? É você entender que a angústia não é necessariamente ruim. A experiência de sentir angústia não é agradável. Mas a angústia em si não é um mal. Ela pode ser uma aliada. Por quê? Porque ela está falando, ela é um termômetro do quão livre você é. Se você está sentindo mais angústia, é porque você está ganhando em liberdade. A questão não é você se aprisionar para se libertar da angústia. A questão é você aprofundar a liberdade para você ter condições de, na sua liberdade, sustentar a angústia. Essa que é a questão. Então, a angústia ela pode ser a sua aliada na medida em que ela vai te deixando saber que você está avançando no processo de libertação pessoal, de emancipação, de apropriação de si. E quanto mais angústia você vai sentindo, é porque mais você está vivendo isso com força e com intensidade. Agora, o segredo nessa equação é você aprofundar essas raízes para o prazer da liberdade, da autonomia, ser maior do que o pânico da angústia. Né? Essa é a equação. Então, sustentar a atenção, né? Exatamente. O ponto é aprofundar essa experiência para, num nível de profunda liberdade, você dar conta da angústia que vem com ela. E não abrir mão da liberdade para poder se livrar da angústia. Que é o que geralmente a gente faz, né? A gente está lá vivendo um breve momento de liberdade na vida, começa a sentir a angústia que vem junto, abre mão da liberdade, quero voltar a ser escravo no Egito, o exemplo de Israel. É mais fácil eu abrir mão da liberdade, porque assim eu me livro da angústia. Ao passo que Jesus, por exemplo, fez o contrário. Jesus aprofundou a liberdade para sustentar a angústia e seguir sendo o homem livre que ele foi. Você está falando aí, eu fico pensando que nos relacionamentos, muitas mulheres que vivem relacionamentos abusivos, mas tem aquilo ali que já está confortável, o seu marido, a sua casa, os seus filhos, e aí tem um lapso de coragem, consegue romper aquele relacionamento, e aí se abre um mundo de possibilidades, e aí algumas voltam para aquela prisão, e aí ninguém entende o que aconteceu, né? Porque exatamente. Aquela liberdade causa tanta angústia, tanta possibilidade de vida, de errar, de quebrar a cara, né? Porque assim, exatamente. O conhecido, né, não leva a gente a errar, né? O conhecido é o dominado, né? Agora, um mundo de possibilidades, de relacionamento, de você conhecer pessoas, de você dar com burros na água, né? De você quebrar a cara é muito grande. Então, tem gente que vai viver a vida inteira
do relacionamento ruim. Eles dizem que tu vai ficar nesse lugar conhecido com medo da liberdade. E ainda a tentação, né? Eu acho que Israel enfrentou essa tentação. Poxa, eu vou ficar É. aqui, é melhor voltar, né? Essa é uma tentação diária para a gente. E parte do discurso nosso para poder se desculpar por escolher ser escravo é dizer que está preocupado com o outro. A gente fala assim, não, eu não posso ser muito livre porque o outro vai pensar o quê? Ai, coitado do outro se eu fizer o que eu realmente acredito. Cara, o outro precisa amadurecer também para ter condições de viver ao lado da sua liberdade. A gente usa muitas vezes o outro como desculpa para a gente não ser livre. Ah, minha mãe vai morrer se ela souber que eu gosto de homem e não de mulher. Ah, eu vou matar ela. E aí você se enclausura porque você não quer matar a sua mãe. Mas no fundo, a questão não é essa. É que você não quer ser livre. Bancar o ônus de ser livre. Porque, como a gente falou, A a mãe é que angústia... vai ter que lidar com as questões dela, né? Porque ela também é uma Exatamente. pessoa. A mãe que procura terapia e a mãe que vai se resolver. Porque ela vai ter que lidar com o fato de que socialmente ela vai ser mal vista, ela vai ser criticada, na igreja ela vai ser demonizada, vão falar que ela foi uma péssima mãe, que não soube cuidar do filho, por aí vai. Mas esse problema não é do garoto, é da mãe. Entende? Mas Uma coisa é assim que frequentemente a acontece. gente abre mão da liberdade com a desculpa de que é por causa do outro. Mas não é. Você quer ver um texto que é clássico nesse sentido? O apóstolo Paulo, ele fala assim, que a gente não deve fazer certas coisas que vão escandalizar o fraco na fé. Não é isso? Esse é o argumento de Paulo. Ó, cuidado, porque tem o fraco na fé e tal. Eu acho que Calvino tem a postura melhor que a de Paulo. Porque Calvino fala assim, tudo bem, posso, por um tempo, retardar algum processo até que o outro amadureça e tenha condições de sustentar a minha liberdade. Aí ele fala assim, agora, eu vou abrir mão da minha liberdade por causa de gente imatura e hipócrita que não quer crescer? Negativo. Eles que lutem, não é assim que fala agora? Esse é tão interessante que às vezes a pessoa passa uma vida inteira usando essa desculpa, né? E assim, mas tem um outro texto de Paulo que fala assim, que eu estou tratando vocês como bebês, né, com leitinho. E a gente às vezes fica tratando as pessoas a vida inteira como bebês, dizendo assim, eu não posso Exatamente. acordar o outro do seu infantilismo, né, por causa da minha vida. E às vezes assim, Exatamente. mas dando desculpa, né? Eu não posso romper o casamento porque meus filhos vão ficar traumatizados. No meio evangélico tradicional tem muito aquela coisa de eu não posso beber porque eu vou escandalizar o outro. Teve um Isso. aluno que chegou para mim e falou assim, eu estou em dúvida, professora, agora eu não sei se beber bebida alcoólica é pecado ou não. Eu falei para ele, você tem que entender o seguinte, que existe gente que bebe, pronto, lida com isso. Tem gente que vai à igreja e bebe. Não, tem que Exatamente. tem gente que ama Jesus, né? É cristão, protestante ou católico, mas é gay. Lida com isso. Ama Jesus de uma forma e Olha, gosta olha, de que, olha, homem, que, gosta de mulher. olha que coisa interessante, Silvio. Jesus não seguiu o conselho de Paulo. Jesus escandalizou geral, não quis nem saber. Esse negócio que Paulo falou, não faça não por causa do irmão débil na fé. Jesus estava nem aí. Jesus fez tudo o que ele tinha que fazer, meu irmão. Escandalizou todo mundo. Por quê? Porque a premissa de Jesus era a seguinte, a minha liberdade pode produzir liberdade no outro. Agora, esse é o ponto. No momento em que a pessoa entrar em contato com a liberdade dela através da minha, ela vai sentir angústia. E é aí que é a hora do vamos ver. Entende? Então, a mãe cujo filho sai do armário, cara, ela vai ter uma oportunidade gigantesca de se libertar. Gigantesca, como talvez nunca tenha tido na vida. Só que ela vai sentir uma angústia bizarra. E ela vai dar conta disso? Esse aqui é o ponto, não é? E isso vale para 300 mil outros casos que a gente possa citar aqui. Mas a questão é precisamente essa. Então, a nossa desculpa para não sustentar a nossa liberdade é dizer para os outros que eu estou preocupado com ele. E aí o crente é o campeão mundial de falar assim, não, tem que amar o próximo como a si mesmo. Só que o crente não ama o próximo como a si mesmo. Ele ama o próximo em detrimento de si mesmo. Que é outra parada.
algo sobre o que Jesus jamais falou, jamais, jamais, jamais. Né? O que Jesus fez foi, do alto da sua liberdade, na plenitude da sua potência libertária, escolheu sofrer pelos outros. Olha a coisa mais linda. Ele não abriu mão da liberdade dele, mas ao contrário, ele assumiu radicalmente a liberdade até as últimas consequências por causa dos outros aos quais ele amava. A gente fala de... A gente dá prova de liberdade, ou melhor, a prova de amor que nós pedimos para as pessoas é renunciar à liberdade. Caraca! Jesus jamais faria isso. Jesus prova o amor afirmando a liberdade. E é lógico, isso vai vir com angústia. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Se tem liberdade, tem angústia. Ponto final. Grata, Leandro, pela nossa conversa. Foi sensacional. Ela vai ser gravada, disponibilizada. Que bom. A gente vai colocar no IGTV e lá no YouTube também. Depois, se quiser uma cópia também, eu faço. E a gente volta a conversar. E aí a gente conversa sobre sexualidade, volta depois a conversar sobre angústia, porque eu acho que esse papo pode render bastante, porque tem a ver com tudo que a gente está vivendo agora e com a nossa vida o tempo todo, no dia a dia, a dificuldade de lidar com a liberdade, com as nossas questões. Quero te agradecer o carinho, a gentileza de participar, convidar vocês para quinta-feira nós vamos conversar aqui sobre ansiedade com a Gláucia, que é psicóloga e tem mestrado e doutorado, fazendo doutorado na PUC de São Paulo sobre psicologia clínica. E a gente vai continuar esse assunto, agora falando do outro viés, que é a questão da ansiedade, não da angústia, mas a gente vai conversar sobre angústia e sexualidade outro dia. Te agradeço. Maravilha. Beijo. Beijão tchau, todo mundo gente. aí que apareceu. Beijão, Sil. Várias pessoas aqui, amigas, conhecidas e outras que a gente não conhece. Agradecer que vocês terem participado e voltem na quinta-feira. Tchau, fiquem com Deus. Valeu, beijo. Beijo.